Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 22 de janeiro de 2018. O vídeo é o de número 173 e o tema é Tarefas Assistenciais Humanas, capítulo 137 do livro Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência para fora do corpo humano, do professor e pesquisador Valdo Vieira. Nas tarefas existenciais humanas, vemos hoje dois nomes que foram denominadas: TACON, tarefa da consolação, e TARES, tarefa do esclarecimento. Vamos ver o que nos diz o professor Valdo Vieira. Seguindo as diretrizes do universalismo, existem duas tarefas assistenciais humanas de emancipação espiritual, libertárias, diferentes uma da outra e bem definidas: a tarefa da consolação, TACON, e a tarefa do esclarecimento, TARES. Ambas são dignas, úteis e indispensáveis na escala evolutiva da consciência. Apresentam princípios rígidos, mas se completam porque buscam expressar o amor fraterno, praticar a bondade, ser útil à humanidade ou cumprir a própria razão de ser da existência humana. Quando a consciência encarnada decide evoluir racionalmente, a marcha natural da existência, mais cedo ou mais tarde, a conduz a uma encruzilhada ou crise de crescimento na encarnação. Nessa hora, as duas tarefas não mais admitem meio termo. Perante ambas, cada ser encarnado autoconsciente vê-se obrigado a fazer a escolha das diretrizes essenciais para a plataforma do próprio trabalho assistencial, listadas aqui em 16 paralelos lógicos para serem analisados e criticados, de preferência pela pessoa acima dos 21 anos de idade física, que já consegue pensar na qualidade de consciência eterna, embora vivendo ainda na condição do ser humano. Políticas. A tarefa simples da consolação participa da situação da maioria, contemporiza, diz mais sim do que não, faz média com os outros e abençoa sempre, levando lenitiva a quem ainda precisa pedir para si. A tarefa complexa do esclarecimento participa da minoria da oposição, analisa realisticamente e diz mais não do que sim. Esclarece os fatos, aponta os enganos, ensinando a cada um a só pedir para os outros, não mais para si, no rumo da completa autossuficiência consciencial. Linguagens. Quem consola, põe panos quentes e com postura piegas escuda-se na misericórdia. Entreabre a mente dos outros usando parábolas infantis, imagens, circunlóquios, eufemismos e adjetivos, ainda bem perto da hipocrisia. Quem esclarece, exalta a autocrítica e, com atitudes definidas, escuda-se na justiça, escancara a mente dos outros, usando a franqueza construtiva, numa linguagem concisa, direta e realista, já bem distante da hipocrisia. Desempenhos. O serviço da consolação, de entendimento fácil, de execução agradável e de desempenho simpático, de entendimento difícil, de execução menos agradável. Desculpe, vamos de novo.
O serviço da consolação, de entendimento fácil, de execução agradável e de desempenho simpático, apresenta resultados humanos compensadores imediatos e visíveis. O serviço do esclarecimento, de entendimento difícil, de execução menos agradável e de desempenho nem sempre simpático, somente apresenta resultados extrafísicos a longo prazo, além da vida humana. Técnicas. A consolação apoia-se na submissão e na passividade dos indivíduos. Funciona com a mediunidade mais intensa do que o animismo. Fala somente ao nível dos dirigidos. Atinge a maioria do povão. Ainda se submete à opinião pública, dando especial atenção à quantidade e volume dos seus serviços. O esclarecimento apoia-se no desempenho ativo e na reação das pessoas. Funciona com animismo mais intenso do que a mediunidade. Fala ao nível dos dirigidos e dos dirigentes. Aborda a minoria dos amadurecidos e age com inteira interdependência perante a opinião pública, dando mais atenção à qualidade dos seus serviços. Planos. A tarefa da consolação, ainda imatura, cresce em pleno coração sob a inspiração direta do plano astral através do psicossoma, ou corpo das emoções, utilizando os desejos e a capacidade de sentir das personalidades. A tarefa do esclarecimento, a caminho da maturidade extrafísica, cresce em plena consciência, sob a inspiração direta do plano mental, através do corpo mental ou corpo dos sentimentos, utilizando as ideias ou a capacidade de pensar, raciocinar das personalidades. Este tópico constitui a essência da minha teoria sobre as obras assistenciais. Objetivos. A rigor, a consolação dedica-se mais à forma, ao continente ou à aparência dos seres, das coisas e dos fatos. Centraliza o seu desempenho na terra-lar e na emergência do pronto-socorro espiritual, e empregando a prática do empirismo na terapêutica de emergência, representa o paliativo, que retira de modo rápido apenas os mosquitos atraídos pela sujeira. Ao agir o esclarecimento, aplica-se mais ao fundo, ao conteúdo, ou à essência dos seres, das coisas e dos fatos. Centraliza o seu desempenho na terra-escola e na campanha de profilaxia espiritual, e praticando a teoria da ciência na vacinação única, atua como preventivo, removendo pouco a pouco a sujeira e os mosquitos para sempre. Recursos. A consolação usa a intuição, precisa do clima do misticismo, da revelação para exaltar o emocionalismo, a sua base de persuasão, deixando muita gente ainda dormindo no sonambulismo, porque a sua verdade, parcial e escrava, está presa ao movimento religioso, à roda viva política, ao rótulo humano. O esclarecimento usa a racionalidade, precisa do equilíbrio da ciência para exaltar o discernimento, a sua base de persuasão, tentando despertar todos os dormidores, porque a sua verdade, imparcial e livre, atende tão somente aos fatos nus e crus, aos fenômenos universais, à espiritualidade, à filosofia e à realidade extrafísica pura. Idade. A tarefa da consolação dedica-se à infância e à adolescência espirituais, e apelando para a força da emotividade, ainda faz concessões aos meios para atingir os seus fins, usando subterfúgios dispensáveis e cometendo os pecadilhos próprios das demagogias religiosas. A tarefa do esclarecimento dedica-se à maturidade espiritual, apelando para a serenidade do raciocínio. Preocupa-se com os meios para atingir os seus fins, desejando atingir a autenticidade plena. Muito obrigado e até o próximo vídeo.